nome é Lucinda Caetano. Eu estou aqui para apresentar esta comunicação, pensar coletivamente a regeneração dos centros antigos, usando como casos de estudo duas cidades algarvias, Portimão e Lolé. Este trabalho é um trabalho coletivo, realizado com o meu orientador José Luiz Crespo e com o meu supervisor de doutoramento no Brasil, o professor Rodrigo Cury. Relativamente ao percurso, penso não ser necessário, uma vez que nós vamos vê-lo mais à frente. E, relativamente à introdução, julgo importante referir que esta comunicação, na verdade, faz parte de uma investigação mais abrangente, que é a investigação-ação de doutoramento em urbanismo, que pretende desenvolver modelos de gestão participados para a regeneração urbana dos centros antigos algarvios, como já referido, como casos de estudos Portimão e Lolé. Em termos de enquadramento teórico, nós utilizamos a nova agenda urbana, que foi aprovada na última Conferência das Nações Unidas, Habitat 3, e que refere que as cidades devem ter realmente, para além da sua função social, devem promover esse engajamento cívico, o sentimento de pertença e propriedade entre seus habitantes. Só assim conseguiremos estar preparados para ter cidades resilientes no novo milênio. A nosso ver, essa nova agenda, no fundo, baseia-se no direito à cidade de Lefebvre, que já foi divulgado na década de 60 do século XX. É importante referir aqui três definições ou três conceitos que são utilizados como fundamentação teórica. Um tem a ver com o centro urbano antigo, comunidade. Nós preferimos utilizar o centro urbano antigo ao invés de histórico, porque acreditamos que a história faz-se a cada dia, enquanto o antigo refere-se ao tempo longo de Brodel. É aquilo que ficou das nossas gerações antecedentes. E nisso é fundamental a questão levantada por François Chouet relativamente à dicotomia entre cidade e urbano, onde a cidade é a junção da urbe com civitas, ou seja, do suporte físico e a comunidade, enquanto o urbano, que pode inclusive ser descontínuo, apresenta um sistema que é válido em qualquer situação geográfica ou inclusive entre o urbano e o rural. Relativamente ao conceito de regeneração urbana, poderíamos falar de vários conceitos ou várias definições, mas preferimos ficar apenas com o que está definido no documento estratégico português, Estratégia de Cidades Sustentáveis 2020, onde refere que a regeneração urbana é essa valorização integrada do suporte físico urbano com as questões sociais, culturais, econômicas, e pensando nos centros antigos ou nas zonas degradadas como uma parte do mosaico urbano, do sistema urbano. O outro conceito que é importante referir refere-se à participação pública. Nós aqui dividimos em três tipologias: semiativa, ativa e passiva, onde a semiativa é baseada na definição do manual da OCDE de 2002, refere-se à participação do cidadão na formulação das políticas, mas onde ele não tem poder de decisão final. Ou seja, essa decisão final recai sobre o governo. Por sua vez, a participação pública passiva estaria vinculada a questões de informação e consulta às populações. E, inclusive, a ponderação, porque no caso da ponderação dos instrumentos de gestão territorial, quando chega a participação pública, já as decisões foram tomadas, por isso, raramente haverá alguma mudança devido à participação pública.
A participação pública ativa, essa sim supõe uma verdadeira interação dinâmica entre todos os participantes em todas as fases do processo. É o que poderíamos chamar de empoderamento das comunidades. Cabe aqui um paralelo com a escada dos 8 degraus da participação de Sherry Arston, quando ela refere que nos 2 primeiros degraus há a não participação, que é basicamente a manipulação e a simulação de esclarecimento. Nos 3 degraus seguintes, que seria a fase intermédia, equipara-se ao que nós denominamos aqui como participação passiva ou semiativa, que tem a ver, são níveis mínimos de envolvimento e tem a ver com a informação, a consulta e a concertação. Por último, nos 3 degraus finais, teríamos a verdadeira participação ou a participação ativa, que seria a parceria, a participação no poder e o controle pelo cidadão. Em termos de objetivos e abordagem, importa referir que essa ação, investigação, pressupunha, e digo pressupunha porque já foi finalizada neste momento, pressupunha ações no território, nos casos de estudo, através de parcerias entre o Grupo de Estudos Urbanos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e parceiros locais, para realizar várias ações no território, que eram basicamente as seguintes. Um primeiro workshop, onde era discutida a questão da forma e da identidade da cidade. Uma tertúlia, onde os resultados desse primeiro workshop eram transmitidos à comunidade e eram convidadas pessoas externas para falar de boas práticas nas suas cidades sobre essas questões da revitalização dos centros antigos. Depois, um segundo workshop que se detinha na cidadania e, para finalizar, um seminário que falasse sobre todo este processo. O primeiro workshop foi feito em Portimão, aqui são imagens da cidade para que vocês possam visualizar. E aqui está o programa geral, que foi veiculado na altura com fotos de um fotógrafo local, demonstrando que na sua ótica seria a identidade de Portimão. O segundo workshop de Lolé, temos aqui algumas imagens também, inclusive a cerca ainda islâmica, porque foi uma cidade fundada nesse período, e o programa que foi veiculado na altura. Em termos de suporte teórico, para além do François Chouet, utilizamos também os não lugares de hoje. E esses não lugares, na verdade, são lugares sem identidade. Até hoje utiliza como exemplo os aeroportos, as autoestradas, os grandes superfícies comerciais, em contraponto aos lugares antropológicos onde há essa experiência, essa vivência, essa vinculação com a comunidade. No caso de Portimão, até utilizamos um espaço urbano que não só não tem essa vinculação emocional, como até tem um certo sentimento de perda, porque era aí que estava o mercado que foi demolido e que a comunidade até hoje sente a sua falta. E em Lolé utilizamos como exemplo uma outra. Relativamente aos objetivos do primeiro workshop, procuramos reforçar coletivamente os elementos de identidade e memória urbana, ou seja, avaliar o que permanece, quais eram as narrativas da cidade, e aqui esses vídeos são meros exemplos, e o que desejavam ser ou ter enquanto projeções futuras. E também temos aqui 2 vídeos que poderiam ser 2 exemplos desse desejo futuro. A discussão baseava-se na definição de 2 problemas, 2 recursos e 2 ideias para resolver esses problemas com os recursos que foram encontrados.
Relativamente ao contexto territorial, político, social, cultural, julgamos importante fazer aqui uma pequena pausa para referir, uma vez que esta comunicação está sendo apresentada no Brasil, para referir que o Algarve é a zona sul de Portugal, está aqui um mapa à direita, e tem uma identidade muito própria, tanto que historicamente se falava no Reino de Portugal, Brasil e Algarves. E esta região, que tem como linha de costa 178 quilômetros e como área 5.000 km² e 18 municípios, ou seja, como vem, uma escala bastante pequena, ela, em termos fundacionais, teve duas linhas de ocupação prevalentes. Uma no litoral, as cidades ribeirinhas, que Portimão é uma delas, e uma mais no interior, numa zona mais alta em termos topográficos, que eram as cidades colinas, da qual Lolé é uma delas. Havia uma complementaridade entre essas cidades ribeirinhas e as cidades do interior, até por uma questão de defesa do território. Sabemos que a ocupação é muito antiga. Portimão, por exemplo, terá sido fundada pelos romanos, Porto Magnus, porque no tempo dos romanos havia realmente uma grande indústria de salga de pescado junto à costa, e mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, também teve uma grande pujança nessa área, quando foram criadas as fábricas conserveiras. Relativamente a Lolé, já temos provas arqueológicas que terá sido fundada na época islâmica. Aqui são alguns dados comparativos, só para vocês terem uma noção do quão reduzido em termos de escala, estas cidades, que são consideradas cidades médias em Portugal, mas que no Brasil seriam cidades pequenas. Como vem, o território é bastante pequeno. Portimão, 182 km², Lolé, 763, apesar de ser o maior município do Algarve. E a zona antiga de Portimão tem 17 hectares, enquanto a de Lolé tem apenas 7,6 hectares. Relativamente ao contexto político, vemos aqui a alternância partidária. Portimão sempre teve o mesmo partido político, o Partido Socialista, desde 76 até hoje, enquanto em Lolé tem havido alguma alternância saudável, normalmente de 3 em 3 mandatos, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrático, que são os dois partidos maiores em Portugal. As metodologias que foram aplicadas para as ações de investigação, para além de fato, temos tido em atenção até para a seleção dos parceiros, uma análise da relação entre os atores sociais, uma observação direta, até pelo conhecimento pessoal, a incidência e a tipologia de participação nas reuniões de Câmara, nas assembleias municipais, nos instrumentos de gestão territorial ou no orçamento participativo, no caso de Lolé, e até em entrevistas semi-estruturadas, consideramos ser importante para conhecer melhor esta comunidade que iria ser convidada para os workshops, fazermos inquéritos exploratórios. Foram feitos inquéritos divididos basicamente na caracterização do inquirido e na identificação com o espaço e a memória, onde se verificou que havia bastantes similitudes, situações muito parecidas, mas era notório que havia uma vinculação e uma identidade muito maior em Lolé do que em Portimão, da comunidade com a cidade. A outra questão que é importante frisar é que em Lolé algumas pessoas vão lá apenas para trabalhar, mas não moram lá. As metodologias usadas nos workshops foram basicamente ferramentas
Service Design, como o esboço de grupo, os perfis identitários, a jornada do cliente e o diagrama de afinidade. Esse grupo de esboço, ou esboço de grupo, na verdade, quando as pessoas chegavam, cada um elencava 2 problemas, 2 recursos e 2 ideias para serem aplicadas no centro antigo. Depois eram convidadas pessoas que representavam o perfil identitário da cidade e que, no fundo, a sua própria história estava vinculada à história da cidade. Depois era feita uma visita guiada aos lugares de história da cidade e terminávamos com um diagrama de afinidades, onde então, após uma discussão em cada mesa, eram definidos a síntese dos 2 problemas, 2 recursos e 2 ideias por mesa. Essas mesas, Potimão, que foi o primeiro, foi feito em 27 de janeiro, elas eram divididas por grupos de interesse. No caso de Potimão, tínhamos a mesa dos historiadores, dos arquitetos, dos moradores, das associações e dos agentes econômicos, e um grupo de controle multidisciplinar, onde havia um elemento de cada grupo, no fundo para fazer uma análise, um controle se o grupo de interesse ficaria tão fechado nos seus interesses próprios de grupo que deixassem de ter uma abordagem mais generalista. Evidentemente que o trabalho foi facilitado pelo fato de haver um facilitador em cada mesa que garantia a utilização da mesma metodologia, dar voz a todos e manter o foco na discussão. No caso de Potimão, como há um distanciamento entre a comunidade e o poder local, apenas tivemos como parceiros 2 associações da sociedade civil. No caso de Lolé, para além das associações da Casa da Cultura de Lolé e da Delegação de Lolé, da CRAU, fomos também parceiros da Câmara Municipal de Lolé e da Escola Secundária de Lolé, porque já foi fruto também de uma reflexão sobre o primeiro workshop em Potimão e consideramos a importância da participação dos jovens. Em termos de resultados, nós subdividimos-la em linhas temáticas. No caso de Potimão, os problemas e as ideias estavam dentro das mesmas linhas temáticas, ou seja, as ideias vieram para resolver os problemas, e essas linhas temáticas que estão aqui no gráfico, o que preponderou foi o território construído, ou seja, a degradação do suporte físico, a cidadania e a identidade. Foi identificada a quebra de memórias e a falta de identificação da comunidade. Em Lolé, tivemos uma situação diferenciada, onde havia os problemas e as ideias não eram completamente compatíveis, na medida em que tivemos mais ideias do que os problemas que foram detectados para ser solucionados. 10 problemas e 3 ideias, dos quais os problemas preponderantes eram a mobilidade. Todos consideravam que era importante retirar o trânsito do centro antigo, com estacionamentos nas zonas periféricas e um sistema de transporte alternativo. E logo em segundo lugar, a vitalidade e a inclusão dos jovens. Relativamente às ideias, houve uma inversão, ficando em primeiro lugar a vitalidade e a inclusão social dos jovens, e em terceiro, ou em segundo, a mobilidade. Para além disso, surgiram 3 temas novos: a cidadania, as tradições culturais e a ligação campo-cidade. O que importa referir é que, no nosso ponto de vista, esse tipo de abordagem ou de ações acaba por garantir, o desencadear de processos interativos emancipatórios que se transformam em verdadeiros laboratórios locais de democracia e cidadania.
e Portimão é um caso representativo, na medida que após as nossas ações começaram a surgir na comunidade com mais ímpeto várias ações de cidadania, como vocês podem ver aqui nesses exemplos do lado esquerdo. Por outro lado, a percepção da identidade traz o maior sentimento de pertença e de proteção do patrimônio. Temos aqui o caso de uma casa que foi demolida próxima à igreja matriz e que causou um mal-estar bastante considerável junto à comunidade. Enfim, terminamos com os agradecimentos à Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e à Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo apoio à investigação, a FCT por financiar a investigação, aos nossos parceiros, aos facilitadores que com o seu trabalho voluntário ajudaram-nos nesta tarefa e ao meu outro orientador, professor Cabral. Obrigada a todos.